Olá, pessoal. Minha cordial saudação para a parte 2 do módulo 1. Estamos discutindo, dentro dos estudos do lazer, mais propriamente a discussão em cima da educação do lazer. Então, uma coisa que vamos agora priorizar vai ser em relação a algumas teorias, algumas análises em relação ao lazer que podem ser úteis para nós que trabalhamos na educação física com ensino de práticas corporais de aventura e atividades de aventura. Hoje, agora eu vou especificar melhor a diferença que está lá no glossário já, para que a gente possa entender alguns conceitos e algumas teorias úteis para o nosso trabalho. Pois bem, então, nesse módulo, nós vamos enfatizar aspectos relativos à recreação, ao lazer e às atividades de aventura e às práticas corporais de aventura. Lembrando que sempre vai ter também um link no curso, você vai encontrar dicas de leitura para que você possa fazer seu aprofundamento. A gente sabe que muitas pessoas estão realizando um trabalho de graduação ou querem se aprofundar, então nosso grupo tem uma vasta literatura à disposição e que você pode fazer um bom uso dela. Inclusive, daqui a pouco também vou colocar link para vocês baixarem gratuitamente alguns livros nos quais eu ou outras pessoas do GEL, o Grupo de Estudos do Lazer, nós tivemos a oportunidade de participar, e são livros que podem ser baixados pelo PDF, tá bom? Bem, então, tem diferença entre lazer e recreação, entre atividade de aventura e práticas corporais de aventura? Vamos ver isso. Lembrando, então, que um desenvolvimento teórico do Juliano Pimentel. Outros autores podem ter chegado a conclusões diferentes. Em relação às atividades de aventura, os nossos estudos têm demonstrado o seguinte, que a atividade de aventura é a dimensão mais ampla. Então, no exemplo, acampar é uma atividade de aventura, como também não necessariamente estão sistematizadas na técnica de uma prática corporal de aventura, né? E que, ao mesmo tempo, significa, então, que prática corporal de aventura, como está na BNCC, é a nomenclatura adotada pelas bases nacionais comum curriculares aí, para se refletir ao conteúdo da cultura corporal que tematiza essas práticas que têm em comum a questão da probabilidade, do risco, do enfrentamento dos riscos, que são características, portanto, da aventura, qualquer prática, atividade de aventura, e que na educação física escolar são privilegiadas as práticas corporais de aventura, que podem ser ensinadas por um processo gradativo, gradual de complexidade, né? Então, no nosso exemplo, você pode aprender na escola, na prática corporal de aventura. Então, sempre quando a gente especifica a prática corporal de aventura, eu estou pensando muito mais sobre aquelas atividades de aventura que são selecionadas para serem objeto de educação do lazer em instituições mais formais, como uma escolinha, como o ensino fundamental, o ensino médio. Já a atividade de aventura é qualquer prática de aventura mais abrangente, às vezes ela não é possível de estar acontecendo na escola, mas que você faz como opção de lazer. E, dentro da recreação, a gente tem a proposta da microaventura, que são práticas que elas possuem a lógica interna da prática corporal de aventura, todavia ela é organizada de forma recreativa, que não necessariamente você precisa ter o material específico daquela modalidade, então ela entra como, não gosto dessa palavra, mas entra como um educativo, uma vivência prazerosa que carrega em seu interior a lógica interna,
ou seja, o modo de funcionamento, né, daquela modalidade e que nem sempre você vai precisar dos equipamentos. Então, por exemplo, o skate. O skate é uma prática de deslize. De repente, você não tem skate na sua realidade, mas você pode fazer com carrinho de rolimã, ou você pode fazer com papelão com as crianças escorregando um determinado barranco, né? E aí você tem que tomar cuidado da segurança, você tem que tomar cuidado da proteção do ambiente, mas você sabe que aquela prática tem um risco controlado, vai ser uma atividade recreativa e que ela vai vivenciar, por meio desse jogo de vertigem, a sensação primordial que também alguém sente numa prática de skate. Portanto, a microaventura são atividades recreativas muito bem elaboradas, extremamente viáveis e seguras, que você pode aplicar para a pessoa experimentar a sensação que está na lógica interna da prática corporal de aventura. E a gente espera que as pessoas, por um projeto de educação física que vise a educação do lazer, elas possam aprender as práticas corporais de aventura para incorporá-las como lazer e em suas atividades de aventura, tá bom? Bem, e a diferença entre lazer e recreação? Existem várias. Eu organizei com o professor Rani um livro chamado Recreação Total, em que a gente aprofunda as várias concepções e depois, nesse livro, também a gente mostra os vários segmentos da recreação. É uma obra editada pela editora Fontoura, está na segunda edição, recomendo, é muito boa. A gente tem 23 autores aí do Brasil, mas vamos então pensar. Eu coloquei aqui uma ilustração que eu acho que vai ser muito importante para a gente pensar a diferença entre recreação e lazer. A recreação, ela é uma atividade lúdica dirigida e ela proporciona uma emoção que a gente poderia dizer que é a alegria. E a alegria é o extravasamento intenso, com muita energia, num momento muito especial em que você se envolve, que não vê o tempo passar com aquela atividade que está sendo dirigida para você por um profissional de educação física, ou de artes, ou de turismo, né? Enfim, que vai te deixar com uma sensação muito boa. Então, eu digo que a recreação ela produz alegria, esse extravasamento, esse clímax. E a alegria é uma coisa que é de momento e ela é muito importante, né? Porque a alegria ela pode dar um pico, né? De motivacional, de intensidade, da experiência da alegria. Precisamos desses momentos, né, para nossa vida receber aquele choque primordial, né, que faz a gente continuar. Por outro lado, o lazer ele está relacionado àquilo que a gente discutiu na parte 1 desta aula, que é a dimensão da arte da vida. Ou seja, o lazer é uma coisa que você vai construindo dentro do seu estilo de vida e vai organizando, e à medida que você vai amadurecendo, você incorpora um estilo de vida do seu lazer. E o lazer, portanto, é uma construção que começa com vários professores que te ajudam, a sua família, a igreja, o partido político, seus amigos, né? Toda uma rede de relações sociais que vão moldando, junto com a sua capacidade de se emancipar. Veja, esse é um aspecto importante, né? E você cria o seu estilo de vida, aquilo que realmente você construiu e você entende que te identifica como prática de lazer. E aí, veja só, para você chegar nessa maturidade, é importante que você passe por uma educação do lazer para você conhecer todas as possibilidades e aí sim opte por aquelas que têm a ver com o seu estilo de vida. Então, a recreação é o extravasamento, é o momento da alegria, e o lazer é aquela coisa que você vai construindo no seu cotidiano, ao longo da sua história,
e que tem a ver com a sua busca da felicidade. Então, a recreação é alegria, produz alegria, e o lazer é quando você está buscando, portanto, autonomia para optar pelo aquilo que você quer e pode fazer no seu tempo livre, na sua busca por felicidade. Alegria é felicidade. Tem algo que é mais importante que o outro? Não. Estão em momentos diferentes e ambos são essenciais para a gente dar significado à vida, tá? Então, essa é uma analogia que eu pensei, porque ela é útil para a gente desenvolver, por exemplo, a ideia do que afinal vai ser a microaventura lá na minha educação do lazer. Então, a microaventura ela pode atuar como uma recreação de entretenimento. Vou fazer uma colônia de férias, uma rua de lazer, um acampamento, e eu quero introduzir uma microaventura para as crianças se divertirem, para que elas comecem a lidar com seus medos. Então, eu vou fazer lá um toboágua, vou colocar papelão, vou jogar sabão, vou jogar água, e as crianças vão descer, né, escorregando esse toboágua que eu desenvolvi, né, que é o escorregando aí na lona. Então, esse objetivo é realmente um extravasamento e é para que a pessoa, seja qual for a faixa etária dela e a sua deficiência, sua etnia, seu gênero, ela tem que ser incluída, né? É para que ela se divirta, né? Mas eu posso ter uma recreação terapêutica, ou seja, eu posso trabalhar as microaventuras também como uma forma da pessoa superar seus medos. Tem estudos, por exemplo, que eu posso depois linkar, tem um artigo que eu desenvolvi junto com colegas maravilhosos sobre a recreação, o esporte e as atividades de aventura na recuperação de pessoas com dependência química. Ora, a atividade de aventura, ela cria experiências limite que produzem dentro do cérebro endorfinas que dão uma sensação de prazer que é equivalente aos opiáceos que são introduzidos artificialmente por meio das drogas. Significa que eu posso, na atividade de aventura, produzir ondas cerebrais que me levem a uma sensação de euforia, de prazer muito grande. Portanto, né, agora tomando cuidado para não ser funcionalista, né, a atividade de aventura não, o objetivo dela não é essa, mas eu posso educar a pessoa em um processo de recuperação para ela conhecer formas de prazer que sejam talvez socialmente mais aceitas e mais saudáveis para a vida dessa pessoa. Lembrando também que a gente tem que ser crítico e lembrar que as pessoas podem ficar viciadas em atividade física ou em atividade de aventura e, portanto, moderação em qualquer prazer. Lembre-se dos epicuristas, prazer moderado, tá bom? A nossa ênfase, sem dúvida, com as microaventuras é em cima da recreação educativa, que é permitir que a pessoa se eduque para e pelo lazer, e eu também posso enfatizar, principalmente quem é de prefeitura, que está envolvido com centro esportivo, trabalhar a recreação comunitária, ou seja, a microaventura como uma forma de unir a minha comunidade, meu bairro, as pessoas estarem juntas e aumentarem a qualidade das suas relações interpessoais, tá bom? E aí eu coloquei aí embaixo um monte de lugar que eu posso trabalhar com atividade de aventura na perspectiva do lazer. Então, vocês veem que eu posso ir do clube até o centro de reabilitação desenvolvendo práticas. Se você encontrou um tipo de atuação profissional com prática corporal de aventura, com microaventura, né, com atividade de aventura que não está nessa lista, depois, lá no nosso fórum, fale, Juliano, eu também sei que dá para trabalhar com microaventuras, com práticas corporais de aventuras e com atividade de aventuras nesse nicho de atuação, nesse local de trabalho. E também você pode me desafiar falando assim, me prove que eu consigo trabalhar com prática corporal de aventura na ginástica laboral. E aí a gente vai desenvolver, né?
eu não sou dono do conhecimento. Aliás, é uma coisa importante, tá? As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de aprender com as pessoas. Então, se alguém provar que o meu conhecimento está desatualizado ou que pode melhorar, eu, na verdade, sou grato a essa pessoa, porque eu sou apaixonado pelo conhecimento. E se tem um conhecimento melhor do que o meu, eu quero aprender, tá bom? Bem, outra coisa que eu trabalho, e aí está em uma obra que vocês podem baixar em PDF, que eu publiquei junto com o professor Silvano Coutinho, é em relação às 4 dimensões do lazer que a gente sempre tem que prestar atenção. Ou seja, ah, na oferta de atividades de lazer, na perspectiva da aventura, a gente tem que ponderar a relação entre a atividade que eu estou proporcionando, por exemplo, um rapel, né, com a atitude, ou seja, qual é a atitude que as pessoas precisam ter para se envolverem com o rapel, né? Que atitudes eu posso, de forma educativa, favorecer por meio dessa atividade? Qual é o tempo disponível necessário para que essa atividade aconteça? Como que eu me relaciono com o elemento tempo, né? Será que uma prática de rapel que for ofertada às 3 da tarde numa segunda-feira, ela vai incluir os trabalhadores, por exemplo? Então, pensar nas várias dimensões do tempo. E também a relação do espaço, ou seja, qual é o espaço adequado, seguro, para que eu possa ofertar essa prática de maneira a alcançar os principais objetivos da minha educação do lazer, que é fazer com que as pessoas aprendam, né, se desenvolvam, se divirtam na prática do lazer e possam incorporar isso como uma opção de lazer nas suas atividades de aventura, caso elas queiram, né? Ou, né, pelo menos uma atividade que naquele momento vai servir recreativamente para que ela tenha a experiência pico de alegria. Veja, a decisão final é das pessoas. A gente proporciona as ferramentas para que elas possam ter autonomia, escolher com um cardápio mais variado, né? É muito triste quando as pessoas são educadas para um número restrito de experiências do lazer. E aí, por isso, a gente precisa, não está no texto, mas eu estou, né, incluindo, a discussão sobre os interesses culturais do lazer, que sempre em qualquer concurso público tem uma questão sobre isso, né? Então fique atento. Eu vou dar uma dica aqui do professor Ademir, lá do Rio Grande do Sul, que ele fez um jeito fácil da gente memorizar quais são os interesses culturais do lazer. Interesses culturais do lazer significa o seguinte: quando eu procuro uma prática do lazer, geralmente tem um aspecto que predomina no meu interesse em procurar aquela atividade naquele momento. Esse interesse pode ser o interesse social. O interesse social, vamos pegar aqui o exemplo dessas 2 meninas que estão praticando skate. Por exemplo, os skatistas têm a tribo do skate, né? A galera jovem. Então, muitas vezes eu estou buscando uma prática pelo simples prazer de estar junto com as pessoas. Por exemplo, como que é prazeroso quando a gente reúne os amigos para sentar no barzinho e ficar conversando, né? Então tem a ver os interesses sociais nesse sentido, da sociabilidade. Eu posso também buscar em cima dos interesses turísticos, né? Eu estou querendo conhecer novas culturas, novas paisagens, novos lugares. Então pensa aí nessas meninas, por exemplo, falando assim: nossa, a gente podia ir para o skate park lá em São Paulo para conhecer São Paulo e aproveitar ver como que é o cenário do skate, né, na grande metrópole do Brasil. Ou seja, elas vão se deslocar de sua cidade para conhecer uma nova realidade, uma nova cultura e, ao mesmo tempo, vão interagir com essa ideia de estar numa realidade diferente e poder conhecer coisas novas. Também posso ter um interesse artístico no lazer. Então, olhem, por exemplo, é, o
o shape, né? A gente sabe que no skate ele tem uma relação artística muito forte, por exemplo, com a cultura hip hop, com a cultura do grafismo, né? Da grafitagem, e, portanto, muitas pessoas que às vezes estão nessa prática corporal, elas também associam interesses artísticos, como o grafite ou o estilo musical, o rock and roll, o hip hop, que são muito fortes aí no skate. Também, muitas vezes, quando eu estou praticando um lazer, o que está me envolvendo e me movendo são os interesses físico-esportivos, que é justamente se movimentar e cuidar do corpo, que é a especificidade da educação física, é onde ela precisa se priorizar, mas sem esquecer a relação com os outros interesses. Porque se eu, da educação física, tenho uma visão ampliada das práticas corporais, eu consigo enriquecer a experiência, né? É como fazer sei lá, uma feijoada, né? Então eu vou acrescentando ingredientes e tornando o meu lazer mais saboroso, tá bom? Eu também posso buscar o lazer muito envolvido por interesses intelectuais. O interesse intelectual é quando você está você espontaneamente, como opção de lazer, você quer aprender coisas novas. Então, quantas vezes você estava lá na televisão, passando os canais, e aparece um documentário, sei lá, sobre a história do skate no mundo, né? Você não está estudando, isso não vai cair em prova, mas você começa a ficar curioso e quer aprender, né? Eu, por exemplo, de vez em quando eu me pego assistindo coisas, sei lá, sobre a história da civilização egípcia na África, né? Então eu falo, nossa, que legal, olha só como que a cultura africana, a cultura negra, né, foi tão avançada e teve uma influência muito grande para a civilização e para todas as culturas. E aí eu falo, nossa, olha, eu aprendi um montão de coisa e eu nem estava estudando, né? Eu estudei por diversão. E aí é muito importante a gente pensar, poxa, como que a gente pode acrescentar esse interesse intelectual na educação do lazer? Fica a dica, né? E por fim, os interesses manuais. Vamos pensar essas duas meninas aí, elas estão conversando uma com a outra e falam: Nossa, meu skate aqui quebrou a rodinha. A outra, não tem problema, vamos sentar aqui, a gente compra uma rodinha ali no skate shop e a gente remonta o seu skate aqui. Então, os interesses manuais estão relacionados a fazer as coisas com as mãos, tá? Então, exemplos: colecionar selos, pessoas que gostam de jardinagem, ou seja, são os hobbies. E isso se incluiria, por exemplo, nos interesses manuais, pessoas que gostam de colecionar itens relacionados a práticas corporais de aventura. Vamos dizer que essas meninas aí têm uma coleção de camisas de skate, ou elas gostam de ficar toda hora incrementando o seu skate, são os interesses manuais. Vamos aqui dar melhorar a lixa, melhorar o rolamento, vamos trocar um rolamento ABEC 5 para um rolamento ABEC 1, né? Então, isso tudo são interesses manuais, é fazer com suas próprias mãos. Olha só como que é interessante, portanto, na perspectiva da educação do lazer, como que a gente pode atingir, por uma mesma prática, diferentes interesses culturais do lazer. E aí, a dica do professor Ademir Miller é que, para você memorizar isso, é só lembrar o seguinte: para fazer lazer, você tem que estar a fim de fazer, porque é uma opção. Então, olha só o acróstico que a gente pode produzir. Para fazer o lazer, você tem que estar afim, né? Então, estar afim são os interesses culturais do lazer. Vamos já encaminhar, então, para o encerramento dessa parte 2. Eu recomendo que vocês conheçam a produção que em nível do grupo de estudos lazer, que nós realizamos muitas pesquisas, muita produção intelectual. Eu oriento no mestrado e no doutorado. Nós temos uma atuação em termos de pesquisa, ensino e extensão muito forte, porque eu não acredito na pesquisa como mera curiosidade. Eu sempre quero uma pesquisa que vai melhorar a condição da educação física. Eu sou apaixonado pelo que eu faço.
e eu já vou passar link para vocês aí terem acesso gratuito a livros como esse aqui, Recreio nas Férias, que passa um montão de atividades lúdicas, recreativas para trabalhar, inclusive, a questão da sustentabilidade do meio ambiente. E também vou passar o link gratuito para vocês verem os anais do Seminários dos Lazer, que foi feito em 2018 aqui. Né? Daqui a pouco vai... O do ano passado foi feito junto com o Enarel, Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Também daqui a pouco já está saindo. E aproveitar para fazer propaganda do nosso livro Recreação Total. Né? E, em breve, ainda neste curso, faremos o lançamento do livro de atividades alternativas sobre práticas corporais de aventura, onde está explicada a nossa metodologia de trabalho. E se você ainda não vasculhou no Facebook da Escola de Aventuras, você está perdendo tempo. Muitos vídeos, muitas fotos que ensinam nossas microaventuras. Olha só, por exemplo, um dos recreadores mais importantes do Brasil, o professor Rani Awad, né, que é um pesquisador do GEL, produzindo microaventuras relacionadas ao slackline. Ele está produzindo aqui uma microaventura muito legal que, sem slackline, eu posso fazer essa criança ter a sensação de vertigem e experimentar, né, andar em linha com instabilidade, né, com a sensação subjetiva do risco, que a gente chama de risco imaginado, está lá no glossário, tá? Então, duas atividades criadas pelo grande recreador professor Rani relacionadas ao slackline. Então, microaventuras, tá? A gente vai aprender a fazer no módulo 3. Então, é isso. Nosso módulo se conclui. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão sobre as microaventuras e eu conto com vocês para que a gente possa continuar a nossa fundamentação